Tudo bom, pessoal? Continuando com nossos diagramas de classe, vamos então fazer um exercício para o sistema de controle de cinema. Nós vamos fazer o exercício completo, ele no Asta, tá? Então, o que diz a nossa descrição do nosso exercício? Um cinema pode ter muitas salas, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma, como sua capacidade, ou seja, o número de assentos disponíveis, né? Então, na sala a gente vai ter o número como atributo o número da sala. A gente vai ter como atributo o número da sala, tá? E vamos ter também o que? A capacidade, ou seja, o número de assentos. O cinema apresenta muitos filmes. Um filme tem informações como título, então a gente vai ter uma outra classe chamada cinema, com título, com atributo título e atributo duração, né? Sempre que um filme for apresentado, deve ser registrado também. Ok. Um filme tem um único gênero, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter outra classe chamada gênero, mas um gênero pode se referir a muitos filmes, cuidar a nossa cardinalidade. Um filme pode ter muitos atores, então a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a nossa classe atores. Esses atores atuam em determinado filme, pode atuar em muitos filmes. Em cada filme, um ator interpreta um ou mais papéis. Então a gente vai ter o que ali? Nós vamos ter uma classe intermediária que ele pode atuar em um ou mais papéis. Por uma questão de propaganda, é útil anunciar os principais atores de um filme e os papéis que eles interpretam. Bom, continuando nossa descrição. O mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas. Então nós vamos ter a nossa classe sala também. Nós estávamos falando ali, em horários diferentes. Então, cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada de sessão. Então, vamos ter o quê? A nossa classe sessão, onde a gente pode colocar a data da sessão, o horário dessa sessão e outros atributos. Um filme sendo apresentado em uma sessão tem um conjunto máximo de ingressos determinado pela sua capacidade da sala. Ok. Os clientes do cinema podem comprar ou não ingressos para assistir uma sessão. Cuidar da nossa cardinalidade ali, né? Se os clientes podem comprar ou não. O funcionário deve intermediar a compra do ingresso. Lembrando que o ingresso deve conter informações como o tipo do ingresso, se é meio ingresso ou se é ingresso inteiro, tá? Então a gente pode criar dois atributos na nossa classe sessão, chamado o valor do ingresso inteiro e o valor do meio ingresso. Além disso, um cliente só pode comprar ingressos para sessões ainda não encerradas. Então vamos lá para o nosso Asta, começar o desenvolvimento deste nosso exercício. Vamos começar a criar pela nossa classe sala, tá? Então, de acordo com o enunciado, nós vamos ter uma classe sala, onde nós temos o atributo que é o número da sala. É do tipo o quê? É do tipo inteiro, né? Qual outro atributo nós temos que ele fala lá? Cada sala tem que ter sua capacidade. Então, capacidade, que também pode ser o tipo inteiro. E lembrando que nós temos que ter um método para essa nossa classe. Que poderia ser o quê? Lembrando aqui, ó, adicionar operação. Que poderia ser público, consultar, sala. Beleza, então já temos a nossa primeira classe, sala. Nós temos o que mais? Nós vamos ter a nossa classe chamada filme, né? Porque um filme vai estar em uma determinada sala. Para o nosso filme, nós temos quais atributos? Atributo título do filme. Podemos deixar como... Opa, coloquei errado. Deixar como string. Título do nosso filme. E o que mais? Cada filme tem sua determinada duração, né? Que a nossa duração vou deixar como time. Ok. E nós também temos o que? Nós podemos ter a consulta dos filmes. Então vamos adicionar o nosso método lá. Consultar filme. Tá? Então, ok. Então, como retorno desse método, a gente vai... como retorno, a gente vai ter o quê? Vamos ter uma string daquele filme. Cada filme, na nossa descrição, diz que possui um determinado gênero, né? Gênero, a gente vai colocar a descrição desse gênero.
Ok, então já temos aqui nossas três classes: sala, filme e gênero. O que mais nós temos dizendo lá no nosso relacionamento? Que num filme nós temos determinados atores, né? Então vamos criar uma classe chamada ator com o seu referido nome. Beleza, então num filme atua um ou mais atores. Neste caso, nós vamos utilizar o quê? Uma classe associativa ou uma classe intermediária? Bom, como ali no nosso enunciado não diz se um ator pode ter mais de um papel no filme, então nós vamos utilizar uma classe intermediária. Porque assim, ó, se um ator tivesse apenas um papel num determinado filme, nós poderíamos utilizar uma classe intermediária. Mas, como a gente não sabe, e vamos partir do pressuposto que um ator pode atuar em mais de um papel para um determinado filme, vamos criar uma classe intermediária chamada atua. Tá? E dentro, como nosso estereótipo, o papel. Só mudar aqui. Tipo string. Então nós temos o quê? Que num determinado filme atua um ou N atores. E um ator pode atuar em um ou mais filmes. Depois a gente cria a nossa cardinalidade. Lembrando que falta o quê? Para dizer em que sala está ocorrendo e em que horário. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a nossa classe chamada sessão. O que tem na nossa classe sessão? Nossa classe sessão, pela descrição, a gente consegue identificar o quê? Que nós temos a data da sessão, né? Que está descrito lá. Nós temos o horário da sessão. Deixar o tipo time. O que mais nós temos? Nós temos o... Lembrando que nós temos o valor do ingresso, né? Vamos colocar aqui, ó. Valor do ingresso inteiro. E um valor para meio ingresso. Ok, o que mais nós temos lá? Nós temos que indicar se aquela sessão foi encerrada ou não, né? Pode ser até do tipo int, tá? Dizendo se aquela sessão foi encerrada ou não. E como método, nós poderíamos ter o quê? Selecionar sessão, né? Para sabermos em qual sessão nós vamos assistir qual filme, né? Então vamos fazer agora os nossos relacionamentos. Lembrando o quê? Vamos pela parte mais simples aqui, ó. Clicando em associação, um filme tem o quê? Vamos dar um nomezinho lá para ele, ó. Um filme tem quantos gêneros pode ter um filme? O filme pode ter apenas um gênero. Se não quisermos, não precisamos indicar a cardinalidade. Lembrando que quando não está indicado, quer dizer que é um, mas vamos deixar indicado ali. Um gênero faz parte do que? De nenhum filme ou de N filmes. Ok. Um filme. Nós temos um filme o quê? Nós temos um ou mais atores. Então vamos ligar ao nosso filme, ao atua, tá? E o atua aos atores. Então nós temos o quê? Que em um filme nós temos atuando um ou N atores, tá? E os atores, eles atuam em um ou N filmes. Então fica direitinho as nossas cardinalidades. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a ligação da sessão com o filme, tá? Ligando sessão com filme. Nós temos o que ali? Que uma sessão compõe, né, um determinado filme. Então, só deixa eu puxar para cá para ficar melhor. Para aqui. Então, um filme faz parte de
no mínimo uma sessão, do máximo N sessões. Mas uma sessão no seu determinado horário vai passar o quê? Apenas um filme. Então vamos representar ali a nossa cardinalidade do filme. E nós temos o quê? A ligação também entre sala e sessão, para dizer em qual sala está passando aquela sessão. Então a sala, nós temos que em uma sessão que uma sala tem no mínimo uma, no máximo N sessões, distribuídos no quê? Nos nossos horários do dia. E uma sessão faz parte de apenas uma única sala, né? Então quer dizer o quê? Que naquele horário daquele dia tá passando apenas aquela sessão, mas naquela sala pode passar mais de uma sessão no decorrer de todo o dia. Esqueci aqui, pessoal, de representar a nossa classe ingresso, né? Nós temos também a classe chamada ingresso, que nós esquecemos, para saber quantos ingressos vamos vender para determinada sessão. No ingresso, já que a gente fez lá se ele é inteiro ou médio, na venda do ingresso nós temos o quê? O tipo do ingresso, né? Então nós vamos descrever qual tipo que é daquele ingresso. E o que mais nós vamos ter? Agora, associação entre sessão e ingresso. Ok, para quê? Uma sessão, vamos acrescentar o nosso label ali, possui quantos ingressos? Nenhum ingresso, né? Ou N ingressos. E um ingresso faz parte de uma única sessão. Então, nós temos aqui toda a representação do nosso exercício. Deixa eu voltar aqui. Que era do controle do cinema desenvolvido. Poderíamos acrescentar outros métodos e acrescentar outras classes extras, mas como o nosso enunciado só fala isso, nós temos a nossa representação ali. Espero que tenham entendido, pessoal. Até mais.